nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Agora, momento de oração com o evangelista Luiz Fernando. Pai Santo, mais uma vez, diante da Tua presença, nos colocamos agora. Pai Santo, perdoa palavras, pensamentos, obras, perdoa as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Perdoa, Senhor Deus, nossas falhas. Somos dependentes do Senhor todos os dias. Todos os dias somos rodeados de grandes nuvens de testemunhos, tanto contra quanto a favor de cada um de nós. Pai Santo, entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, porque no reino espiritual só o Senhor tem controle, só o Senhor sabe os riscos que nós enfrentamos todos os dias. Como o profeta disse, a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. E por isso, Senhor Deus, estamos aqui orando, agradecendo ao Senhor, orando pelas pessoas que necessita que o Senhor age na vida deles. Maria Torres pede oração para a família. Pai querido, Evelice Morla pede oração. O Senhor conhece o desejo e a necessidade de cada pessoa. O Senhor conhece a minha necessidade, a necessidade de minha esposa, dos meus filhos. Por isso, estamos mais uma vez orando ao Senhor. Não importa se o que nós estamos precisando, o que precisa mesmo é que o Senhor ouve o nosso pedido, nossas orações, mantenha nossa salvação intacta, que é o mais importante dessa vida, é a nossa salvação, pois do que adianta ter paz na terra, mas morrer sem salvação, não adianta nada. Por isso, peço a Tua graça sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor, sobre o corpo de Cristo, que é a Sua igreja na face da terra. Ajuda, Senhor Deus, cada pessoa que necessita de ajuda, de conforto para a Tua alma, alcançar esse conforto. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão, ó Pai, nos hospitais, pessoas que estão presas em uma cadeia, tanto feminino como masculino. Alguns estão pagando o erro que fez, outros
foi preso por engano, o outro é preso por isso, por aquilo, cada um tem o seu preço. Mas o Senhor conhece a necessidade do povo. O Senhor é um Deus onisciente, sabe de tudo. Antes que nós abrimos a nossa boca, o Senhor já sabe. E por isso, nós intercedemos pela nossa família. Intercedo pela minha mãe, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs que se desviaram dos teus caminhos. Pararam de te servir. Pai querido, eu oro em favor dos meus cunhado, cunhada, meu sogro, minha sogra. Oro, Senhor Deus, para o genro, nora. Pai querido, eu oro em favor dos meus filhos. Cada um deles precisa da tua ajuda. Ajuda para que meus filhos possam seguir o mesmo Deus de seu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pois não existe outro Deus além do Senhor. Não existe outro Deus além de ti, Senhor. Pai querido, eu preciso da tua intervenção na minha vida, na vida de toda a família. Ajuda, Senhor Deus, para que cada pessoa possa entender o teu chamado, que cada pessoa possa, Pai querido, atender aquilo que o Senhor tem para eles. Ajuda, Senhor Deus, para que teu nome venha a ser glorificado na vida de cada um. Ajuda, Senhor Deus, para que as pessoas possam entender a tua palavra, que as pessoas possam entender a tua obra na vida de cada um. Pai querido, oramos para que as escamas dos olhos caia e as pessoas possam entender que somente através do Senhor encontra salvação. Muitas pessoas estão, ó Pai querido, como está escrito em Coríntios 4, versículo 4, que eles estão cegos pela idolatria, cego pelo homem, estão acreditando que se prostrar diante de uma imagem e diante de um ritual vai conseguir alguma coisa de bom. Pai querido, ontem mesmo, na pregação da tua palavra, o Senhor fala que o Senhor usou Jeremias para alertar o povo. 23 anos, o Senhor falou para Jeremias, falar para o povo que se eles não se converter, não se desviar daquele caminho mau, que eles iam ser presos, que o mal vinha sobre aquela cidade, sobre toda aquela cidade. E não deram ouvido, até que foram presos e ficaram 70 anos presos, pagando um preço muito alto, com muito sofrimento, sendo escravo. Um povo abençoado sendo escravo. E não é da mesma maneira as nossas vidas. Muitas das vezes não damos atenção à tua palavra e preferimos ser escravo do mundo, escravo do adversário, escravo da religião, e sofremos, pagamos preço alto, ficamos sempre na mesma, nunca crescemos espiritualmente nem carnalmente.
E por isso, Deus nos ensina cada vez mais a ter ouvido para o Teu Espírito Santo. Que Teu Espírito Santo possa cada vez mais nos ensinar. Que o Teu Espírito Santo possa cada vez mais libertar a nossa alma da fúria do inimigo. Que o Senhor possa dar-nos sabedoria, inteligência, para que nós não caímos em tentações. Pai Santo, venha abençoar o Teu povo que clama, que busca. Pai querido, somos dependentes da Tua graça. Precisamos do Teu poder, da Tua misericórdia. A Tua misericórdia que dura, Pai querido, para sempre. Aquela misericórdia que dura eternamente. Ajuda-nos, ó Pai, cada vez mais ter noção, Pai querido, da Tua palavra, para que não pecamos. Queremos esconder, Pai querido, a Tua palavra em nossos corações, para não pecar contra o Senhor. Pai querido, precisamos de ajuda. Precisamos que o Senhor intervenha nas nossas vidas. Opera, Senhor Deus, um grande milagre nas nossas vidas. Pai soberano, precisamos da Tua ajuda. O mundo está se findando. O mundo está se acabando diante dos nossos olhos. Nós temos contemplado a Tua vinda devagar. A Tua vinda está se aproximando, bem devagarzinho, para nós, mas só que ela está, Senhor Deus, fantasiada. A vinda do Senhor está fantasiada, para atrapalhar, Senhor Deus, muitas das vezes, aqueles que estão, ó Pai querido, desapercebido. Pai querido, o mundo está fantasiando a Tua vinda. O mundo está preparando a Tua vinda, mas está querendo que nós ficamos. O mundo está preparando para nós algo que aparentemente é melhor. Pai querido, o mundo está preparando, Pai querido, para nós algo para nos amarrar aqui no mundo. Mas o Senhor tem, Senhor Deus, promessas a se cumprir nas nossas vidas. O Senhor é maravilhoso, o Senhor nos dá discernimento de espírito. O Senhor coloca o Teu Espírito Santo em nossas vidas justamente para nos libertar da astuta cilada do adversário. Ajuda-nos, ajuda os desviados a entender que é verdadeiro a vinda do Senhor. Ajuda aquela pessoa que está se prostrando diante de uma imagem de escultura. Ajuda eles a entender que é verdade quando o Senhor diz em Tua palavra que será queimada no fogo todos os que se prostram diante da imagem de escultura. Todos aqueles que adoram a imagem vai ser queimada no fogo. Ajuda, Espírito Santo, a levar a palavra do Evangelho para as pessoas, que é verdade que o Senhor está voltando, que é verdade que existe o céu e existe o inferno. Ajuda, Espírito Santo, essas pessoas que vivem bebendo, se drogando, fumando, bagunçando, Pai querido, andando de qualquer maneira. Ajuda, Espírito Santo, essas pessoas a caírem em si, que é verdade a Tua vinda. Pai querido, o Senhor já diz em Tua palavra
que a tua vinda será como a vinda do dilúvio no tempo de Noé, aonde as pessoas tiravam onda, sarro de Noé, dizendo que ele estava louco, que ele estava retardado por causa dos seus 120 anos. Pai querido, mas quando veio a chuva, o desespero pegou no coração daquelas pessoas ao ponto de querer entrar na arca, mas não podia mais. Uma que Noé não conseguia abrir a porta porque o Senhor trancou por lá de fora. Pai querido, ajuda as pessoas a entenderem que agora na tua vinda, os crentes, os pastores não vai poder salvar ninguém. O pai crente não vai poder salvar a mãe que não é crente. A mãe que é crente não vai poder salvar o filho que não é crente. Aquele filho desobediente, aquele filho que nunca ouviu os conselhos da mãe, do pai, dos pastores, eles não vão poder entrar no reino do Senhor porque não deu atenção. Ajuda, Senhor Deus, cada um de nós termos entendimento da sua vinda, que ela é verdadeira e que quando acontecer esse milagre, ó Pai querido, não vai ter mais chance alguma, Pai querido, de salvação. Ajuda, Senhor Deus, para que nós possamos entender agora a sua salvação. Ajuda os meus filhos a entender, Senhor Deus, que ter imagem em casa é maldito. Ajuda os meus filhos a entender, Senhor Deus, que se prostrar diante de uma imagem é maldito. Ajuda, Senhor Deus, os meus parentes a entender que viver nas drogas, na bebida, Pai querido, nos forrobodó, é, Senhor Deus, maldito. Pai querido, Pai amado, ajuda, Senhor Deus, os meus parentes a entender que macumba, feitiçaria, quimbanda, candomblé, magia negra, voodoo, tudo isso não traz salvação. Isso são religiões apenas para amarrar as pessoas nesse mundo até a tua vinda, para depois o inimigo rebatá-los para o inferno, levar para o tormento eterno. Pai querido, ajuda as pessoas a entenderem, Pai querido, que está condenado o homem morrer uma vez só e depois virá o juízo. Pai querido, está escrito na tua palavra que é certo que convém que o homem morra uma vez só e depois disso só existe o juízo. Então, Deus, faça, Senhor Deus, com que teu Espírito Santo toca no corações da pessoa, Pai querido, que não entende muito, a entender, Senhor Deus, que somente existe uma vida, que não existe purgatório, aonde nós vamos para lá e vamos reconciliar com o Senhor, pagar pecado, aquelas coisas, para depois, ó Pai querido, de limpo ir para o céu. Ajuda que essas pessoas entendam que não existe purgatório, que não existe, Pai querido, oportunidade de nós vivermos na luz depois, alguém acendendo vela para mim depois da morte. Ajuda essas pessoas a entenderem, Pai querido, que o reino espiritual é, Senhor Deus, diferente do nosso, que nós fazemos menção de alguma coisa e pronto, é isso mesmo.
Pai querido, tudo que nós pensamos não é nada disso. Pai querido, Pai amado, abençoa teu povo, para que teu povo tenha consciência, Pai querido, que a hora que morrer, só existe 2 caminhos, o céu e o inferno. Como aquela passagem que o Senhor deixou, aquela parábola do rico Lázaro. Pai querido, Lázaro, ele morreu e foi para o seio de Abraão, e o rico morreu no mesmo dia e foi para o tormento eterno, e lá ele gritava: Lázaro, molha o dedo na água e refresca minha língua, porque eu estou em tormento. Aí falou: Pai Abraão, me socorre. E o pai Abraão, e o anjo disse para o rico: não dá para Abraão, não dá para mim ir até você, nem você até a mim. Está posto entre nós um abismo, e não dá para eu ir até aí, nem você até aqui. Você escolheu lá na terra o caminho que você quis andar, e Lázaro escolheu o caminho dele. Hoje ele é amparado pelos anjos, e você é atormentado pelos demônios. Pai Santo, ajuda nós compreendermos a palavra, independente de falsos pregadores, que prega facilidade para o povo, que prega a bênção para o povo, sem contar, Senhor Deus, que na rosa tem espinho. Ó Pai querido, que o seu caminho é estreito. Pai querido, ajuda as pessoas a entenderem, Senhor Deus, que só existem esses 2 caminhos. Ajuda, Senhor Deus, as pessoas que estão desviadas dos teus caminhos, começando da minha família. Pai querido, ajuda os meus irmãos a se converterem. Ajuda minha mãe, ó Pai, se apegar ao Senhor de verdade. Que meus irmãos e minha mãe não fiquem oscilando entre 2 pensamentos. Pai querido, Pai amado, para que perca a sua salvação. Pai querido, alcança, Pai querido, cada vida, cada casa, Senhor Deus, que se encontra um desviado, cada casa, Senhor Deus, que um cônjuge se separou, um está servindo o Senhor, o outro não. Pai querido, ele foi magoado, ela foi magoada, e por isso se separaram. Um está em um lugar, o outro está em outro. Ajuda, Senhor Deus, para esse cônjuge, ó Pai querido, se unirem às suas forças e buscarem a tua presença, para que os 2 possam ser salvos, para que, Pai querido, essas pessoas possam encontrar salvação. Pai querido, ajuda, Senhor Deus, essas pessoas que estão amarradas, Senhor Deus, Pai querido, em uma religião, estão amarradas, Senhor Deus, na bebedeira, amarradas no tráfico, no roubo, na cocaína. Visita, Senhor, meu Deus e meu Pai, aquelas pessoas que estão no crack. Visita pessoas, ó Pai querido, em todos os cantos do mundo, aonde se encontra, Pai querido, pessoas que estão fumando, se drogando, acabando com as próprias vidas. Quantas pessoas, ó Pai querido, nós vemos a foto deles como era e como é por causa das drogas. Estão raquíticos, Pai querido, estão, ó Pai, sem nada na vida, não tem parente, não tem ninguém que socorre, porque estão, ó Pai querido, completamente dominados pelo adversário, estão amarrados pelas drogas, pela prostituição. Quantas mulheres vendendo o seu corpo, homem vendendo o seu corpo, Pai querido, sendo cavalo do diabo,
Pai querido, quantos estão, ó Pai querido, comendo porcarias, vivendo dissolutamente como filho pródigo, desejando comer lavagem. Pai querido, Pai amado, quantos estão, ó Pai, fuçando lixo como um cachorro, porque o inimigo, Senhor Deus, amarrou ele e ela, Pai querido, nessa vida, uma vida desgraçada, sem a Tua graça, sem a Tua presença. O homem que foi feito imagem e semelhança do Senhor, estão comendo porcarias, coisas imundas, Senhor Deus, pelo mundo afora. Pai querido, quantos estão, ó Pai querido, nesta vida como filho pródigo, vivendo, Senhor Deus, dissolutamente, sem dinheiro, sem paz, sem teto, sem um cobertor para cobrir, Senhor Deus, protegendo do frio, protegendo da chuva. Ó Pai querido, quantos, ó Pai, prefere viver uma vida desgraçada, sendo escravo da bebida, sendo escravo das drogas? Quantos, ó Pai querido, prefere viver desse jeito do que aceitar o Senhor como único, exclusivo e eterno Salvador da tua vida, e se cumprir a palavra, Pai querido, que o salmista Davi diz: eu fui moço, agora estou velho, mas nunca vi a sua descendência a mendigar o pão, pois eu sei que aqueles que servem o Senhor não tem falta de nada, porque o Senhor, Pai querido, sempre prepara algo bom para aqueles que te servem. O Senhor é um Deus que prepara bênção para aqueles que te servem. Passou algum tempo de luta o Jó, mas o Senhor deu tudo em dobro para ele. O Senhor, ó Pai querido, é um Deus que não deixa faltar. Quando falta emprego, o Senhor toca no corações de pessoas para abençoar aquela pessoa, sem que ela peça, Pai querido, para as pessoas, o Senhor envia. Quantas das vezes o Senhor enviou para mim? Quantas das vezes? Quantas das vezes o Senhor enviou para mim? Pai querido, no momento que estava enfermo. Quantas das vezes o Senhor abençoou a minha vida e abençoa até hoje? Pai querido, ajuda essa pessoa que está vivendo dissolutamente, acabando com a sua vida na cachaça, nas drogas, na prostituição. Pai querido, Pai amado, ajuda essas pessoas a ter entendimento que não precisa viver desta maneira. Quantos sofrem por não dar ouvido à tua palavra? Pai querido, Isaías falou que tem algo preparado muito mais para nós, que o Senhor trabalha para aquele que nele espera. O Senhor transforma nossas vidas. Pai querido, abençoa cada vida, cada pessoa. Pai, vai de encontro a essas pessoas que estão nas drogas. Vai de encontro, Pai, em nome de Jesus.
já fui como você, já andei pelos mesmos caminhos, multidões também me aplaudiam. Eu não era feliz. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam. Jovem, o mundo não pode te dar alegria em seu coração. São momentos que enganam a vida, são jardins sem zelador. Muito bem, Deus abençoe a todos que oraram juntamente conosco, Deus abençoe poderosamente. Lembra-se que drogas mata e leva para o inferno ainda por cima. Larga dessas coisas aí e aceita Jesus como Salvador, viu, meu filho? Só existe um caminho, Jesus Te ama e quer seu coração. Vem contar para o mundo que drogas mata. Vem cantar esta canção. Vamos lá. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam. Vamos que vamos, minha gente. Deus abençoe poderosamente a todos vocês. Eu dei uma atrasada aqui, porque nós estamos transmitindo só pela AC Web Rádio Gospel e também Monte das Oliveiras. Que Deus abençoe poderosamente aí a todos vocês que participaram conosco, ok? Lembre-se que prostar diante de imagem de escultura é maldição, gente. É maldição. Talvez você fale, não, Luiz Fernando, você não entende qual é que é aquela coisa toda. Não, a Bíblia mostra, a Bíblia inteira condena imagem de escultura. Tudo que foi imagem de escultura, de deuses, simbolizando deuses, vai te levar para o inferno. Não a imagem. Porque na imagem, para você ter uma ideia, Isaías, ele fala muito, Isaías, ele fala a Bíblia toda, fala que as imagens de escultura não sai som nenhum da sua boca. Nada, não tem nem espírito nela, tem. A imagem em si não faz mal. A imagem não faz mal. O que faz é você se prostrar diante dela e acreditar que através dela você consegue alguma coisa. Não é a própria imagem, porque uma imagem de madeira, ou de ouro, ou de prata, não tem espírito nenhum nela. Não sai som da sua boca, ela não escuta, não fala, não faz nada. Então, deixa eu ver aqui que abaixou aqui. Muito bem. Abaixou aqui que eu não estou sabendo onde que está abaixo. Muito bem. Consegui aqui achar. Tem 2 microfones. Então, como eu estava falando, as imagens de escultura não tem som nenhum da sua boca, ela não ouve, não fala, não faz nada. Mas o que se faz adoração é que você se prostrando diante dela, você pede para outros deuses. Ela não pode
fazer intervenção nenhuma. Então se torna pecado por causa disso, né? Tem gente que fala, beber não é pecado. Mas se você ficar bebendo, daqui a pouco, quando você vai ver, você está um alcoólatra. Se torna pecado. Tem coisas que não é pecado, mas leva ao pecado, entendeu? Então, nós temos que ter nos examinar direitinho o que estamos fazendo, se você quiser salvação. Eu já coloco assim, para você não falar, você está me julgando. Não é eu que julgo, é a palavra. Então, é só colocando para você, como em Deuteronômio 30:15, vê-se que hoje eu tenho proposto bênção e maldição, morte e vida. Escolha. Deus, ele faz isso. A gente fala essas frases para vocês cair a ficha. Cair a fichinha. Para você não pego de surpresa. Eu não quero que você vá para o inferno. Eu quero que você vá para o céu junto comigo. Eu quero que você, assim como eu estou procurando a salvação, eu quero que você seja salvo. Então você precisa entender que para ser salvo, precisa entrar no caminho de Deus. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Shalom, Adonai. Sou mais Jesus, eu sou mais Ele, porque Ele reviveu. Venceu a morte e mostrou ao mundo inteiro que Ele é santo verdadeiro. Além de tudo, Ele é meu Deus. Sou mais Jesus, eu sou mais Ele, porque Ele é de verdade. Não é de barro, de cimento, nem de ferro. Ele é santo e sincero, nele eu posso confiar. Eu sou mais Jesus, eu sou mais Ele, porque Ele reviveu. Venceu a morte e mostrou ao mundo inteiro que Ele é santo verdadeiro. Além de tudo, Ele é meu Deus. Venceu a morte e mostrou ao mundo inteiro que Ele é santo verdadeiro. Além de tudo, Ele é meu Deus.